Pai Celestial, estamos aqui, Jesus. Estamos aqui porque amamos este lugar, porque aqui o Senhor se faz presente. Cada vez que esse povo aqui se reúnem, a presença do Senhor é notória neste lugar. E nós amamos estar no lugar onde o Senhor se faz presente. Se torna um lugar celestial. Senhor, perdoa-nos nossas grosserias e nos leve a amar mais a Tua palavra acima de qualquer outra coisa da vida. Fala conosco nesta noite através da Tua palavra, enquanto humildemente nos curvamos ao pé da cruz para Te ouvir, para Te reverenciar, para Te escutar. Ajuda-nos que o doente seja curado enquanto a Tua palavra é pregada. O perdido convença e seja salvo, entenda que ele é um salvo. Ajuda-nos humildemente, te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos. Bom é estar aqui, bom é ver vocês. Nós já temos aqui um grupo maravilhoso. A decreto da prefeita aqui da cidade de Novo Gama permitiu 30% da igreja. E nós temos aqui um grupo mais ou menos assim nesta noite. De manhã, grupo também vieram e agora à noite também. Parabéns, parabéns por vocês estar atendendo, se comportando de acordo com o que é necessário. E vocês que estão em casa, nosso abraço, nosso carinho, Deus os abençoe. Sem perca de tempo, vamos nos colocar em pé, vamos ler a Bíblia. Em São Mateus capítulo 7, verso 24 ao 27. Livro de São Mateus capítulo 7, do verso 24 ao verso 27. Queremos dizer que durante a semana também as portas estão abertas. 30% da igreja pode estar. Na semana, geralmente, os que vêm, dá 30%, né? Os que vêm. Então, você que tem a prática de vir nos cultos da semana, podem vir sem barreira, não é? Sem barreira. Quarta, sexta, não é? Jesus, vamos lá. São Mateus, capítulo 7, verso 24. Eu quero falar um pouco da mensagem, o profeta pregou, a tempestade que se aproxima. Jesus, contando essa parábola, disse: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Veja, quem pratica é prudente, quem não pratica é imprudente. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Essa deve ser a minha casa, a tua casa. Porque estava edificada sobre a rocha é Cristo. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, imprudente, que edificou sua casa sobre areia. Areia não oferece segurança nenhuma. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Não tinha estrutura, areia não dá estrutura para sustentar uma casa. Jesus ajude a nós. Deus abençoe, podeis assentar. Glória a Deus,
Glória a Deus. Você estava com saudade do seu irmão, de sua irmã? Faça assim para ele, dá um tchauzinho. Não tem jeito de sorrir, porque estão todos com máscara, não é máscara? Mas um tchauzinho, um olá assim com a mão, deixa seu irmão, sua irmã feliz, não é? Amém, amém, amém. Bom ver vocês, bom ver vocês. Irmão Jura, bom te ver aqui. Bom ver todos vocês. Deus abençoe. Irmã Samu, a sua sogra está bem? Teve um AVC, mas está bem, não é? Deus abençoe. Olha, até minha neta está ali, a moça mais bonita dessa faixa etária da terra, não é? Vamos aqui, a mensagem: a tempestade que se aproxima. Ou, há uma tempestade se aproximando. O que estamos vendo não é ela ainda, mas é só um pouquinho do assopro dela. Não fique pensando que já é ela. Olha, se só o vento dela, o assopro dela, já traz essa inquietação toda que o Brasil, o mundo está sofrendo, essa pandemia. Mas eu quero vos falar aqui da tempestade que se aproxima. Não é esta ainda. Este aqui é só simplesmente uma coisinha dela. A grandona mesmo está vindo aí. O irmão Brana, na mensagem A Tempestade que se aproxima, no parágrafo 23, ele disse: eu estava lendo outro dia sobre a tempestade. Sempre os Estados Unidos são chicoteados por tempestades marítimas e vêm e com vendavais e derrubam casas. Agora mesmo estamos lá em um determinado estado que está todo arrebentado pela tempestade, não é? O irmão Brana disse, dá-me som aqui no meu retorno. E eu estava vendo sobre os profetas da meteorologia. Ali na Flórida são muito exatos em suas profecias, serviço de meteorologia. E é que tem um propósito singular para avisar o povo. E parece que foi no jornal onde eu estava lendo acerca de uma tempestade que passou há alguns anos por toda a parte central da Flórida. E em toda a região ali pelo lago Okeechobee foi avisado sobre esta tempestade. Faz como que umas 5 semanas eu estive naquela região da Flórida. E lá neste episódio, um certo habitante se mantinha em contato com o rádio para ouvir sobre o serviço de meteorologia, ouvir para saber das tempestades, e ele era um cristão muito bem conhecido na região. E ele ouviu que estava se aproximando o grande tufão que vinha destroçando árvores, e ele avisava a todos que fugissem a um lugar seguro. Os serviços da meteorologia avisando pelo rádio para todos que morassem ali pela Flórida, fugisse para um lugar seguro, ou seja, saísse da região de perigo. Você joga para o espiritual, isso traz uma grande mensagem. Serviço anunciando pelo rádio, quem morava em lugar de perigo, que fugisse, saísse da zona de risco, da zona de perigo, porque uma tempestade, um tufão estava para varrer todo o estado da Flórida. Isso é fato, é acontecimento. Então este homem cristão pensou em seu vizinho, o qual era um avicultor, tinha uma granja de galinhas, tinha vários galinheiros, edifícios, muitos frágeis, e as incubadoras e demais coisas, e enfim, tudo que esta família tinha investido nesta granja. Então o irmão cristão correu rapidamente em seu carro e parou frente ao portão da granja e desceu e gritou ao vizinho. Ele gritou: olha, toma todos os pintainhos e coloque-os no seu sotão, e logo venha tu e tua família aqui conosco, porque se aproxima uma tempestade que vai acabar com tudo isto aqui.
Irmão, William Branham fez isto e está fazendo isto. Avisado por Deus da grande tempestade que varrerá essa terra, ele tem usado pastores, tem usado as fitas e todos os meios, e gritado de norte a sul, de leste a oeste, pelo mundo afora: oh, fuja das zonas de perigo, há uma grande tempestade por vir, não só na Flórida, mas pelo mundo todo. Sabe o que aconteceu deste amigo cristão? Gritou até ficar rouco na porta daquele amigo que tinha granja. E o outro, este amigo, olhou para ele e simplesmente riu, como que zombando dele. E disse: são puras tonterias estes avisos da meteorologia. Eu os tenho ouvido fazer estes prognósticos desde muito e jamais tem sucedido. Gente, se não sucedeu é pela misericórdia de Deus, que viu que ele tinha família para criar, tratar, pôr o pão na mesa, e aquela granja era o único meio que ele tinha para tratar da família. Deus foi bom, desviou, a tempestade vinha, Deus desviava e não deixava atingir a granja dele. E era bondade de Deus, mas não era por isso que ele tinha que acostumar com os avisos e dizer que era pura tonteria. E ele zombando do irmão cristão que estava ali avisando da tempestade que vinha. Então o vizinho cristão estava tão alarmado que lhe perguntou, ficou alarmado de dar a notícia pelo o dono da granja, e ele simplesmente zombou. Ele disse: porém, que tal se chegasse agora? Disse para o dono da granja. E todos nós temos ouvido esta classe de comentários com frequência. Sim, eu tenho ouvido que isso, que aquilo vai suceder. Porém, num desses dias, assim como vai suceder, vai suceder. Aí lembramos do culto de sexta-feira, Pedro dizendo: o dia do Senhor virá. Aí houve a pergunta: até quando vamos ficar no verbo futuro? Virá, virá. Será que um dia não vai chegar ao verbo presente? Então o amigo disse: que tal se chegasse agora, amigo? Nos convém pôr atenção a todo aviso, ao aviso do Evangelho. Porém este homem, o dono da granja, ignorantemente disse: eu não tenho tempo para tais tonterias. Eu tenho muito trabalho aqui com as galinhas e não tenho tempo para isto. Não vou sair de casa. Ficou nervoso e mandou o amigo embora da sua casa. Então o vizinho lhe disse: olhe, no nome de Deus, deixa essas galinhas e venha comigo logo, tu e tua família. E se não crês, pelo menos permita que venha tua família. Oh Deus, se você não crê na mensagem, permite sua família vir. E o outro homem ignorantemente lhe respondeu: não vou permitir que minha família se agite por causa de uns quantos avisos radiofônicos como este. Eu tenho decidido que meus filhos viverão como eu vivo. Que decisão ruim, ignorante. Minha esposa vai ouvir a mim, porque sou eu quem manda nessa casa. Não, você manda na casa, mas você não manda na alma dela. Você não manda no destino eterno dela. Ela vai dar atenção a mim. Assim sendo, ele bravo disse: eu não vou permitir que meus filhos sejam molestados por essa classe de tonteria desses avisos. Então o vizinho se encontrava sem palavras. Deu o aviso, mas não foi ouvido. Entrou no seu carro e se foi para casa triste, porque seu amigo não quis dar ouvido ao aviso da meteorologia. Desceu ao porão e então de repente a nuvem estava por cima da casa deles. Nuvem de granizo, de chuva e ventos, tempestade. E assim mesmo, o irmão Branham disse:
E é assim mesmo, é como chega o juízo. É quando não se espera. Vem de repente e a gente fica assombrado de como pode chegar tão rápido. Ninguém esperava que essa tempestade de coronavírus chegaria. Ninguém esperava. De repente chegou tão rápido que tudo fechou, tudo parou, tudo parou, tudo parou. Ninguém esperava. Chega tão rápido. Eu tenho visto a homens cruéis que antes haviam amaldiçoado a Deus, caírem de joelhos e clamarem: como podes me tratar desta forma? E no momento ficou desfeito todo o seu fundamento. No momento, depois de amaldiçoar a Deus, Deus permitiu o juízo cair sobre ele, e ele ficou todo desfacelado os seus fundamentos. O irmão Brana volta e diz: convém dar atenção ao aviso de Deus. Você talvez se porá a rir do mensageiro, e talvez poderá até mesmo matá-lo, porém não pode matar a mensagem. Tu pode ficar bravo com o pregador, até matar o pregador, mas saiba, você não pode matar a mensagem. Queira crer ou queira duvidar, ela se cumprirá. Oh mundo está ouvindo os últimos avisos de Deus na terra. Oh terra, oxalá tu ouvires a voz dos avisos de Deus. Você pode matar o mensageiro, porém não pode matar a mensagem. Aquele granjeiro mandou o amigo que estava trazendo os avisos embora de sua porta, porém não deu conta de se livrar da grande catástrofe que o amigo estava lhe dizendo para ele fugir dela. O irmão Brana prossegue e diz: isto seguirá como se nada houvesse acontecido. A mensagem de Deus é eterna, suas palavras jamais falharão. O problema nosso, humano, é que nós somos fadados a acostumar com os avisos. São Pedro, capítulo 3, ele disse: olha, as pessoas chegam ao ponto de dizer: Jesus tarde virá, porque desde que eu nasci eu vejo falando que ele virá e nunca veio. As pessoas acostumam com a mensagem, acostumam com os avisos, e o maior perigo é acostumar com o perigo. Oh Deus, acorda-nos, desperta-nos desta dormência, que possamos estar mais atentos. Veja, quando a tempestade varreu toda aquela região, levou o avicultor e toda a sua granja. Jamais puderam encontrar seu cadáver. Sua esposa estava tão temerosa quando a tempestade estava caindo. Moravam ali perto do lago Okeechobee, e o nível de água começou a subir, sendo que o tufão levantava a água desde o profundo do lago. Por isso esses lugares são tão perigosos, porque não são profundos e logo os barcos se agitam e as ondas se levantam e afundam os barcos. Chegam as tempestades e chupam a água e as levam a longa distância. E a mãe, esposa daquele avicultor, trêmula ao ver as águas subindo, inundando a sua casa, a granja, matando tudo, ela, vendo que não havia mais esperança, nem para ela e nem para seus filhos, fez subir a seus filhos no teto da casa, na laje da casa, e conseguiu subi-los ao teto, agarrando-se à chaminé da casa. Logo também os animais quiseram subir ao lugar seco, e entre eles vinha víboras da água. As águas, a correnteza subindo, e na correnteza desciam todo tipo de animais
víboras, cobras d'água e todos os animais selvagens. E eu creio que este animal é ainda mais perigoso do que a víbora cascavel daqui, a víbora lá. Estas serpentes vinham buscando segurança, um lugar seco para elas se apoiarem. E também viu aquele teto ali, subiram lá, onde estava a esposa daquele avicultor e seus filhos. E esta mulher, por haver dado ouvido a seu esposo e não haver dado atenção aos avisos, teve que golpear e pisotear muitas serpentes ali. Mas por fim, as forças se esgotaram, ficou atônita, olhando indefesa, enquanto aquelas serpentes malignas picaram a ela e seus filhos, até que todos morreram sobre o teto, envenenado pelas serpentes. E a própria mãe foi tão picada que também morreu. Assim foi como se deu toda a história. Depois que passou a tempestade e saíram a investigar, buscando sobreviventes, e encontraram ali sobre o teto com seus filhos ao seu lado, todos picados pelas serpentes, mortos por não dar atenção ao aviso. Mortos por não dar atenção aos avisos. Oh Deus, isso tem grande mensagem para nós. Então o profeta disse: convém dar atenção aos avisos da Bíblia. Fale para sua alma: minha alma, convém dar atenção aos avisos da Bíblia. A Bíblia está avisando: o fim vem, vem o fim vem, a tempestade vem, o fim vem. Eu envio o profeta antes do grande terrível dia, e ele enviou, o profeta já pregou, e Deus já o recolheu, e já faz mais de 50 anos que ele foi embora, e nós ainda estamos dizendo: vai demorar, vai demorar. Convém dar mais atenção aos avisos da Bíblia. Oh meu Deus, acorda-nos dessa nossa sonolência espiritual. Em primeiro lugar, antes de haver um aviso, tem que haver uma preparação feita para a segurança. Deus não ia avisar para nós da grande catástrofe, da grande tempestade que vai varrer este mundo. Deus não iria avisar sem que Ele preparasse um lugar de segurança para nós. Por isso está escrito em São João 14, Ele disse: vou-vos preparar segurança, vou-vos preparar lugar. E Ele disse: na casa de meu Pai já está preparada, há muitas moradas, uma para você, outra para você, outra para você, já está preparado. Oh amados, nosso líder, ele não é irresponsável. Quando ele grita sobre o aviso da catástrofe que vai varrer essa terra, ele já se programou um lugar de segurança para aqueles que derem ouvido à voz do seu aviso. É verdade, aleluia. Fica com medo não, não fica com medo não. Deus tem um lugar seguro reservado para nós. O problema não é Deus, o problema é nós, que nos portamos às vezes como esse homem dono dessa avícola, que diz: não, isso é tonteria, isso é bobagem, religião, tudo bem, religião está enganando, escandalizando o povo, porém, não é porque existem as religiões que estão escandalizando o povo, que neutraliza o verdadeiro aviso de Deus, não. Deixa eu falar para vocês. Você sabe por que Deus permitiu o diabo provocar tanto escândalo no meio religioso e até escândalo dentro da mensagem? É para desvirtuar o aviso. Mas eu quero vos dizer que o aviso de Deus não é desvirtuado. Aconteça escândalo e tantas coisas,
Mas o Filho de Deus não pode parar de vigiar o aviso. Você não pode se embaraçar com a vida de outros, com escândalo do A, do B, do C, da igreja do A, do B, do C. Não, isso é o diabo querendo tirar sua atenção do aviso. Diga: eu estou vigiando o aviso de Deus. Aleluia! Feliz de quem dar conta de não se embaraçar com os escândalos provocado pelo o escandaloso diabo. Manter sua atenção fita no aviso do Evangelho. Eu estou batendo em prego firme, porque o diabo está trabalhando ferozmente nesses últimos dias, nessa reta final, para projetar distúrbio para o povo da noiva. Estou direcionando a noiva eleita de Cristo na terra, para desvirtuar o verdadeiro aviso do Evangelho. Oh, povo de Deus, não olhe para os distúrbios que acontecem. Lendo a mensagem à era de Éfeso, ali no início, o irmão Brana conta quando Deus enviou o grande mensageiro Lutero para tirar o povo das trevas espirituais. Os manicômios ficaram superlotados de gente. O diabo provocou um distúrbio psíquico na mente das pessoas, que até mesmo dos seguidores do próprio Lutero, que ficaram loucos mentais, mentecaptos. Mas houve um grupinho lá que não foi nesta. Todas as vezes que Deus trabalha, o diabo é oficialíssimo em provocar distúrbio para o povo não prestar atenção no movimento de Deus. É hora de estarmos atentos, irmão. Atento ao que, pastor Adalto? Atento à falha do pastor A, do pastor B, do irmão A, do irmão B. Se você ficar preocupado com a vida dos outros, você perde o seu objetivo. Isso é o diabo para desviar sua atenção. É hora de estarmos atentos ao aviso de Deus. O que é o aviso de Deus? É a mensagem profética. Ele é a trombeta. Então vamos aqui. Em primeiro lugar, antes de haver um aviso, tem que haver uma preparação feita para a segurança das pessoas que ouviram o aviso. De outra forma, não há razão para se avisar. E o aviso não é mais do que a voz de alguém anunciando-lhe que se prepare para o perigo que vem. Assim sendo, primeiro tem que existir a preparação. Logo pode sair o aviso instigando-lhe a fazer sua decisão. Se você quer ou não quer dar atenção, é contigo. Se você quer ou não e não deseja ouvir, isso é com você. Porém, se der atenção ao aviso, então encontrará segurança. Por que morreu aquele avicultor e toda a sua família naquela tempestade que caiu lá nas costas dos Estados Unidos, no estado da Flórida? Porque o serviço de meteorologia não deu o aviso? Deu. A falha estava no serviço de meteorologia? Não, estava no homem que não valorizou. A falha está em Deus que não enviou profetas? Não. Que não enviou pastores? Não. A falha está em nós em não valorizar o ministério de Deus na terra, e começamos a querer nos enganar a nós mesmos, dizer que isso não é verdade, está errado, isso é fanatismo. Deus ajude a nós a ser mais crente, meu Deus do céu. Eu ainda posso ver a Noé de pé na porta da arca pregando a justiça, porém não havia muitos que lhe escutavam. Oh, irmão, graças a Deus que você escutou. Você ouviu a voz do aviso de Deus. Eram como
os de hoje desejavam mais entretenimento e diversão do que o evangelho de Noé. Ai, 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 como será para estes evangelistas estilo de Hollywood, os quais temem chamar o pecado por seu nome? Necessitamos mais daqueles pregadores antigos da serra, que sentiu o Espírito Santo e não temiam pregar o evangelho sem luvas. O problema hoje é que os pregadores estão usando luvas para pregar o evangelho. Não pode falar o nome da besta velha, não. Não pode chamar o pecado pelo nome, não. Preferem ler revistas de teólogo em seus cultos de família do que pregar o aviso que o sétimo anjo trouxe. Não! Os teólogos são anjos, mas não para a noiva. Nós temos que levar ao povo, não é revista de teólogo, mas é o recado do sétimo anjo. Mas os pregadores cheios de luva, não, eu vou pregar a revista do pregador tal, é o culto da família, e aí lê aquelas revistas. Gente, se revista de pregadores teológicos levasse o povo no arrebatamento, não sabe de William Branham? Usava as revistas deles? Há muita gente trocando coelho por lebre. Deus, o bom Branham disse: como faz falta pregadores cheios do Espírito Santo, que não temiam pregar o evangelho sem luvas. Não como os de hoje que cobrem o evangelho com luvas, mas uns que preguem a vinda do Senhor Jesus, juízo para os maus e céu para os justos. América e o mundo de hoje em dia não tem desejos do evangelho, desejam mais é diversão. Tem que ter algo para entretê-los, muita música extraordinária ou algo assim. Tem que ter alguma classe de festa ou um assado de carne. Todas estas coisas estão bem, porém fora da igreja. Mas a igreja é onde deve ser pregado o juízo e o poder da ressurreição do Senhor Jesus, e o aviso que o juízo começa na casa de Deus. Não as festas, mas o juízo. Tudo bem você ter lá aniversário da família, tudo bem, a família. Porém, a igreja não é lugar disto. Ló recebeu seu aviso, Ló lá em Sodoma. Quando chegaram os anjos, ainda que ele não soubesse que eram anjos, quando eles chegaram a este lugar, sua mensagem para Sodoma era: saiam deste lugar pecaminoso, Ló. Mas quão difícil é converter uma semente de Ló. A esposa de Ló teve que sair arrastada, e mesmo assim lá na frente ela não conseguiu, teve que dar aquela olhadela para trás e se tornou uma estátua de sal bem ali. Amados, eu não creio que estou pregando para a semente de Ló, eu creio que estou pregando para a semente de Abraão. Deus tem provido uma via de escape para vocês saírem deste lugar pecaminoso. Jesus disse: assim como foi nos dias de Sodoma. Notem que classe de vida estavam vivendo nos dias de Sodoma. Notem. Eu pergunto, tem diferença dos dias de Sodoma com os nossos dias? Oficializado: homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher. Sodomismo à vista. E Jesus disse em São Lucas 17: como foi lá, seria aqui. Será possível que estamos adormecidos, que não podemos ver os avisos se cumprindo diante de nossos narizes? Deus, acorda-nos. Acorda-nos, Deus. Parece que a igreja está tão sonâmbra.
sonâmbula. O marido, para trazer a mulher na igreja, está acostumado tanto que é em casa que ele tem que arrastar. Mulher, vamos para a igreja, mulher, filhos. Deus me perdoe, irmão. Vocês tenham paciência comigo, pelo amor de suas almas. Eu estou preocupado ao ver o desinteresse varrendo as pessoas. Veja, Jesus disse: assim como foi nos dias de Sodoma. Note que classe de vida estavam vivendo. E Jesus comparou aquele dia com o nosso. E veja aí o mundo, Sodoma e Gomorra, no cenário diante de nós. Pecaminoso. Notem como foi quando Ló foi para avisar o seu povo. Riram dele. Ló chegou, leia lá em Gênesis. Ló chegou com as filhas virgens para oferecer para os homens, os moços lá de Sodoma. Eles disseram: não, nós queremos é os homens, é os anjos, esses que estão aí na sua casa, traga-os para fora. Ló disse: gente, isso é pecado. Pecado? Que é isso, Ló? Nós queremos é os homens, mulher não, é homem com homem. Não é mais ou menos assim hoje? Zombaram dele e diz que os pecados da cidade afligiam a sua alma justa. Não é assim que nós estamos, muitos de nós? Vamos jogar para os outros, não, vamos puxar nós. Condenamos: ô Brasília, está perdida. Eu vi lá na televisão, pecado, pecado. E no entanto ficando misturado lá no dia a dia, concordando, sorrindo nas suas galhofas. Será que nós não estamos mais para um crente Ló do que para um crente Abraão, Adalto? Fala para mim, você fala para você. É hora de realidade. Vamos tirar as máscaras, vamos tirar as luvas. A mensagem daqueles anjos não teve nenhum efeito nesta gente de Sodoma. Porém, rogaram que saísse, porquanto o juízo estava para cair sobre a cidade. Os anjos rogaram. Deus ia deixar cair uma tempestade de fogo sobre aquela cidade. Porém eles, os sodomitas, rejeitaram caminhar, rejeitaram sair, estavam muito satisfeitos com seus pecados. A gente de hoje em dia parece que está tão acomodado com o pecado, desde que tenhamos um carro novo, desde que possamos comer 3 vezes ao dia, ou possamos dormir numa cama limpa. Tudo isso é maravilhoso e estaria muito em ordem. Porém, nós esquecemos de Deus quando nos vem a prosperidade desta maneira. Aí vem as lembranças: quando eu só tinha uma bicicleta velha para andar, eu era mais crente, eu não perdi um culto. Quando eu não tinha nem bicicleta, ia de coletivo para a igreja. Eu lembro de seu pai contar, vocês eram tudo criança, vinha lá de Ceilândia, carregava nos ombros a meninada, coletivo, tomava não sei quantos ônibus para chegar aqui. O pastor Edson conta que vinha do Gama aqui a pé, era tudo estrada de chão do Gama para cá. Todas as famílias vinham sorrindo, alegre por vir no culto aqui. Isto há 40 anos atrás. Hoje, se não tiver uma igreja na esquina, já pensa muito para ir. Assim está o mundo. Irmão Branham diz: porém nós esquecemos de Deus quando nos vem a prosperidade desta maneira, acomodamos. Aí você lembra: saudade, quando só tinha 2 trocas de roupa para ir à igreja, mas eu tinha uma alma satisfeita com Deus. Saudade, quando tinha só o trocadinho para pagar o coletivo de ir à igreja, porém eu ouvi o pregador que era um trovão. Saudade, hoje tenho tudo, carro novo, casa nova, porém não tenho mais contato com Deus. Assim muita gente está saudoso e vive o mundo dos saudosos.
Pai, ressuscite em nós o primeiro amor. Nós, os pregadores e todos os cristãos, temos tomado tanto interesse no programa de levantar nossa igreja e talvez obter um local melhor, ou talvez maior, ou andamos buscando melhores bancos. Vocês sabem o que digo. E ao fazer estas coisas, temos deixado de um lado as coisas principais. Será que esta corrida da competição, pastor brigando com pastor, tudo disputando status, hoje é um mundo maligno, será que isto é mais importante do que a alma? O juízo, a justiça, o poder do Espírito Santo, a ressurreição, juízo eterno, tem ficado esquecido. Deus ajude a nós. Sacuda-nos, sacuda-nos. O homem disse: esconde lá debaixo do sotão da casa. E disse: eu não vou crer que o sol está brilhando, jamais terei que lidar com o sol. E ele fecha os olhos e desce ao sotão da casa ali e continua dizendo: eu me recuso a crer que o sol esteja brilhando. Você dirá: ora, irmão Brana, esse homem tem algo mal com a sua mente. O irmão Brana vira e diz: bom, e os que rejeitam a Jesus Cristo estão do mesmo modo. O Espírito Santo é mais real e genuíno do que a luz do sol. O sol algum dia falhará, porém o Espírito Santo não pode falhar. Não é somente luz e sentido da vista, mas também a luz para a alma. O Evangelho, o Espírito Santo, é uma luz radiante, a qual nos conduz a Deus e projeta o Calvário para nós, juntamente com os sofrimentos do Senhor Jesus, os juízos que se aproximam e também escape para todos os que o desejam. O sol, o Espírito Santo, é isto. Você chama um homem que recusa receber os raios do sol de louco, e o homem que recusa receber o Evangelho, será que não está mais louco ainda? A bomba está preparada para explodir. Cada nação tem seus arsenais. Cada nação, porque eles sabem que a tempestade está preparada para varrer a terra. E aí eles, através de seus cientistas, trabalham noite e dia para criar proteção, abrigos e proteção e arsenais para rebater o que a outra nação virá contra ela. Mas eu te pergunto, adianta alguma coisa? Eu lembro de Hitler, ele sabendo que um dia o povo revidaria sua atrocidade que ele fez com os judeus e com o mundo. Ele construiu um grande abrigo debaixo da terra, cheio de concreto, ferros bem trançado e cheio de concreto, não sei quantos metros de fundura. Não sabendo ele que os Estados Unidos tinham uma bomba chamada Arrasa Mundo, que quando estourou ali sobre o abrigo de Hitler, até hoje ninguém sabe o paradeiro de Hitler. Ela explodiu aquilo tudo para os ares, que nem se sabe onde foi parar Hitler até hoje. O lugar feito pelas mãos dos homens não é abrigo seguro. O único abrigo seguro é aquele feito pelas mãos de Deus. E ele disse: na casa de meu pai eu tenho preparado abrigo seguro. A bomba atômica apenas haverá saído do canhão quando nós, oh aleluia, quando nós já estaremos na presença de Jesus com vida eterna, porque a noiva não passará pela grande tribulação. Como vale a pena dar ouvido ao aviso, como vale a pena dar ouvido ao aviso.
O mundo está amedrontado ao ver os arsenais. Outro dia a Rússia desfilou os grandes foguetes atômicos que ela tem. Outro lado, Kim Jong-un, como é que chama lá o país? Coreia do Norte desfilou seus arsenais atômicos. O presidente dos Estados Unidos arrepiou tudo de medo. Tudo está na flor da pele. Tudo está preparado. Para onde iremos? Qual é o lugar seguro? Porém, o profeta nos lembra, parágrafo 69 da mensagem à tempestade que se aproxima: a bomba atômica apenas haverá saído do canhão, daquele foguete, quando nós, os eleitos, já estaremos na presença de Jesus na vida eterna. Naquela hora é que nós vamos sorrir um para o outro e dizer: irmão Pedro, valeu a pena nós termos dado ouvido aos avisos de Deus. Nós vamos sorrir, minhas irmãs, uns para os outros e dizer como valeu a pena, irmã Noemi, nós ter dado ouvido ao aviso de Deus. Olha para baixo, irmã Noemi, olha lá, tudo explodindo. O irmão Brana disse: eu não vi restar, Malaquias disse: não vi restar nem raiz nem ramo, somente cinza. E o irmão Brana disse na era de Laodiceia, ele disse: eu só vi hecatombes, fumaças, cinzas da América e do mundo. Se tivesse jeito, eu creio que não vai ter, mas nós olhar lá de cima para a explosão atômica, nós vamos dizer: irmã Noemi, olha lá onde nós estávamos. Porém Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos enviou o aviso, e nós demos ouvido ao aviso, e hoje estamos no lugar seguro. Como valeu a pena! É lá que vamos saber valorizar esses cultos. É lá. Aqui nós fazemos chantagem. Não vou, igual o menino, diante de uma mesa cheia de variedade de iguaria. Eu não gosto disso, não gosto disso. Eu não gosto do pregador tal. É o pregador tal que vai pregar? Não vou não gosto. Mas quando chegar lá, você vai dizer: oh meu Deus, como valeu a pena ouvir todos os pregadores. Como valeu a pena ouvir os avisos. O mundo lá embaixo, olha lá, irmão Magno, bomba explodindo uma atrás da outra. As grandes Miss Beleza, olha lá, a Miss Estados Unidos virou cinza lá, irmão Magno. A Miss América, a Miss Mundial, veja lá só as caveiras dela. Radioatividade destruiu. Irmão Magno, Miss somos nós, irmão. Estamos livres, irmão Pedro. Ô irmão, aquilo que é festa, não é essa churrascaria aí cheia de mentira, de depravação, de alegria carnal que é festa, não. Não, festa é aquilo lá, minha gente. Festa de gol, de júbilo, de vitória. A bomba apenas haverá saído do canhão quando nós já estaremos, não passaremos por isso. Ô irmão, não fica com medo da bomba não. Você tem que ter medo de não estar em Cristo. E isso é agora, não é quando a bomba explodir, não adianta mais. É entrar no aprisco hoje, agora, esta noite. Veja, nós os anciãos seremos novamente jovens do lado de lá. Os pequenos, crianças, crescerão a uma certa idade e jamais terão que experimentar a morte ou a dor novamente. Irmã Thaís, você está me ouvindo, minha filha? Isso é para você, isso é para mim, isso é para nós. Jamais teremos que enfrentar a dor da morte ou de alguma doença. Oh, que coisa mais maravilhosa! E você me diz que um homem rejeitaria sair de onde está para caminhar nisto?
é que ele não está bem mentalmente em falar assim. Por fim, se ele não aproveita o sol, se torna pálido, se torna muito pálido, e a enfermidade começa nele, desnutrição, anêmico. Isso é o que acontece com o mundo hoje em dia, mundo religioso. Isso que acontece com a maioria de nossas igrejas hoje em dia. Estamos chegando a um estado de anemia. Sabe por quê? Deixa eu voltar a lembrar de vocês, meu povo que me tem como seu pastor. É porque o diabo está fazendo suas stripteases, falando do pastor A, do pastor B, do pastor C, da vida do crente A, do crente C, do crente B, para desviar sua atenção. E ao invés de você estar vigiando a Bíblia, você fica vigiando a vida dos outros na internet, no celular. Você vai se tornar esse crente anêmico, pálido, sem força espiritual. Oh, acorda-te! Que necessitamos é uma transfusão de sangue, tirar esse sangue anêmico e colocar o sangue de Cristo, a palavra, o Espírito Santo em nós. Estamos nos tornando pálidos porquanto nossa saúde espiritual está falhando. Cardiologista espiritual chamado William Branham está medindo nosso estado de saúde. Já não temos o zelo que antes para sair em busca das almas e para demonstrar as pessoas. Já não temos interesse de falar ao vizinho, aos amigos, ao leiteiro, ao jovem que vende o jornal ou a quem quer que seja mais. Porém, não pensamos mais em atrair alguém para Jesus. É que estamos muito pálidos, desnutridos. Por que desnutrido? Porque estamos ocupados com outras coisas. Mente cansada e vazia, cansada de ver celular, cansada e depois não tem nem ânimo para ler a Bíblia, porque está cansada. Meninos pequenos já estão com as mentes cansadas de ver celular. E aí não tem ânimo para ler a Bíblia, nem a mensagem, nem orar. Isso é que o diabo quer fazer conosco. Está nos detonando. Rejeitando caminhar na luz, o que é privilégio nosso. Estamos rejeitando crer na ajuda de Deus por meio da cura divina. Entendo por meio da Bíblia que chegará o tempo quando aqueles que não estão morando nesta maravilhosa luz do sol, diz a Bíblia que as aves dos céus se alimentará com a carne deles. Leia Apocalipse 18. Diz que as enfermidades virão, às quais os médicos não poderão fazer oposição. Virão. Mombrana pregou isto no ano de 1960, faz 40, 60 anos que ele pregou. Lá ele falou no verbo futuro, virão. Hoje nós podemos dizer, irmão Branham chegou. Está aí, os médicos não têm vacina para parar essa pandemia. Onde podemos esconder-nos? Virão as quais os médicos não poderão fazer oposição. São as pragas de Deus. Os médicos egípcios, lembra? Os quais foram muito mais sábios do que os nossos médicos hoje. Eles não puderam impedir as pragas de Deus que Moisés falara. Tinha algum remédio para matar as moscas, as pragas, tantas outras? Eles disseram, infelizmente nossa medicina não construiu a vacina para parar essa praga. E morrendo gente, gado, animais, pessoas. Houve uma praga lá chamada de coceira, como é que chamava? Hemorroida, que os homens pulavam com dor e não tinha como parar aquilo, pulando na rua, gritando de dor. Praga de hemorroida. E a medicina tão avançada, o irmão Branham disse que a medicina daquele tempo era mais do que esta, e não tinha o remédio.
desafiando a lei da ciência. Porque hoje você vê os médicos falando da ciência, ciência, ciência. Nós temos que ficar com a ciência, viu, presidente Bolsonaro? Os médicos falando. Ciência, esse da saúde que saiu agora, esse ministro que saiu, usou muito esse argumento. É a ciência, tem que ficar atrás da ciência. Mas, no entanto, o povo morrendo, o que se faz? Assim foi nos dias do Egito. A ciência sendo desafiada. Não tinha remédio para barrar as pragas. Nem tão pouco lhes serviam seus adivinhos. Que adiantou os adivinhos de Faraó? Os magos, os mágicos, os religiosos, os profetas, entre aspas, de Faraó. Pôde eles barrar as pragas? Até um ponto eles imitou Moisés. Criou serpente, Moisés criou, eles criou. Depois parece que umas 2 ou 3 coisas a mais eles criaram. Mas chegou um ponto que eles diziam: isso é muito grande, nós não damos conta. Os grandes astrólogos, os grandes sábios mágicos de Faraó, os adivinhos, nem seus personificadores, se necessitou de Gósen e do poder de Deus para guardar o seu povo sob o sangue de um cordeiro na verga da porta para proteger. Gósen era o bairro lá da Judéia, onde habitava o povo, os eleitos hebreus, da Judéia não, do Egito, onde habitava o povo hebreu. Era o único lugar de segurança nos dias de Faraó, era Gósen. Ali moravam os hebreus. O único lugar de segurança hoje é mensagem do 7º anjo. Ai de quem não corressem para Gósen. Ai de quem não correr para Elias. Oh Deus, ajuda nós cair a ficha. Cair a ficha. A verdade é que o povo ainda não caiu a ficha. Mesmo o povo da mensagem, muitos deles estão dormentes. Ajuda nós a lembrar que Gósen era o único lugar de segurança lá no Egito, que ali havia o povo eleito. Gente, tinha muitos lugares no Egito melhor do que Gósen, sinagogas e mais sinagogas, mas Gósen era o único lugar de segurança. Há muitos lugares lindos no Brasil, vamos dizer Brasil, sinagogas lindas, repletas de gente, corais lindos, púlpitos incrustados de diamante, de ouro, lindos. Mas o único lugar de segurança, lá era a mensagem de Moisés, aqui é a mensagem de Elias. Oxalá que o povo acordem. Atenção, se eu tivesse condição de fazer um alto-falante grandão que jogasse essa voz pelo mundo todo, oxalá que a internet jogue isto. Mundo, ó terra, Brasil, Gósen era o único lugar de segurança nos dias de Faraó. Mundo, William Branham é o único lugar de segurança para o povo da terra, é a sua mensagem. Ah, Pai, isso é loucura para os pseudos intelectuais, mas para o eleito isso é a nata da verdade. Houve um tremendo relâmpago e ele pôde ver. Deixa eu ver aqui. Convém que regressamos aos cavalos para cuidar deles. Eu pulei, deixa eu voltar aqui. Viu algo brilhante. Não, eu saltei. Ah, não sou meu, você não está com a sua para me ajudar. Eu acho que eu pulei aqui. Oh, Jesus, ajuda. Tenha misericórdia de nós. É o sangue, reverendo. Irmão Branham aqui conta a história daquele rapaz que vivia na marginalidade da vida. E um dia ele perdeu o emprego, se encontrou desempregado.
E ele chegou em um rancho onde havia trabalhadores trabalhando ali no mato, naquela lavoura, e buscando um emprego para ganhar seu pão. E o dono daquele rancho disse: olha, o único emprego é ser ajudante da cozinha. Tem a senhora que é a cozinheira. Se você se adequar, ser ajudante da cozinha, tem essa chance. Ele disse: olha, para não passar fome eu prefiro estar aí. E ele ali entrou. E ele tinha muito medo de relâmpagos, de trovões, de tempestade. E um dia ele estava ali na sua cama, no seu quarto, e de repente a tempestade veio arrebentando árvores, varrendo tudo, e trovões e relâmpago. E ele gritou, e a cozinheira, que era uma cristã verdadeira lá do seu quarto, disse: filho, vai orar, ore. E ele disse: dona, eu não sei orar, eu estou com medo. E começou a gritar muito alto. Ela disse: vem aqui para o meu quarto, eu vou orar com você. E ele entrou no quarto dela e orou com lágrimas. Quando a tempestade passou, ela disse: olha, o reverendo William Branham vai estar nessa cidade próxima, vai lá e faça um compromisso com Deus. Você não pode encarar uma outra tempestade fora de Cristo. E aí, quando o irmão Branham estava ali naquela região, ele foi e chegou ao irmão Branham e disse: reverendo, eu quero encontrar o Senhor Jesus Cristo nesta noite. O irmão Branham disse: eu estava em meio a um culto de cura divina. E ele disse: seguro. E eu lhe disse: seguro, meu irmão, estarei muito feliz em poder guiar-te a Ele. Depois que ele havia entregado seu coração ao Senhor, ele disse: suponho que você estará perguntando por que eu corri assim, desta maneira. Eu soube que você estava aqui na cidade e vim ver-lhe. Minha história é esta: eu tenho sido um vagabundo, porém minha mãe foi uma verdadeira cristã. Minhas irmãs também são cristãs, e tenho um só irmão que é cristão. Eu fui o menor de todos os filhos, e para começar fui um menino muito mimado, porque todos me tratavam com muito carinho e amor, e me mimava demais. Cuidado com essa vida sendo mimada, é perigoso. Você pensa que até Deus vai te mimar, e Deus não tem neto, Ele tem filho, Ele trata como filho. Porém eu não dei atenção à fé da minha mãe, nem a ninguém de meus parentes tão piedosos. Eu queria ser um vagabundo, queria viver a vida de um verdadeiro homem vagabundo. Eu sempre pensava que ser cristão era mais para as mulheres, para os fracos. Então eu cheguei a ser um cozinheiro e cheguei a ser muito esperto em meu ofício, e me entrou um grande desejo de viajar para o norte. E então certo dia cheguei muito ao norte e me encontrei no acampamento de lenhadores, onde estavam cortando madeiras para polpa, para convertê-la em papel, e eu não tinha nem um centavo. Diz ao capataz: não necessita de um cozinheiro? E o jovem disse que com esse estava satisfeito. Diz que foi à cozinha e se entrevistou com a velha cozinheira e ajudou por uns 2 ou 3 dias. Logo uma noite estava deitado e assim em seguida viu que algo brilhava sobre a parede. Logo pensou que talvez fosse alguém fora com uma lanterna, mas em pouco tempo ouviu um rugido muito profundo, e era um trovão distante. Fora ouviu as vozes de pessoas que estavam falando e diziam: oh, convém regressarmos aos cavalos para cuidar deles, porque é muito provável que não estejamos aqui muito tempo. Diz que tirou a coberta de cima da cabeça e colocou o ouvido na parede, e diz que houve um tremendo relâmpago, e ele pôde ver o seu chefe e os lenhadores, e ele entendeu pela conversa deles que uma grande tormenta estava se aproximando. E ele, atravessando as montanhas ali nas terras do norte, chamamos isto de nortenho,
e é uma tormenta, ela vinha atravessando, a tormenta vinha, né, atravessando as montanhas, e que chegava de repente, sem aviso. A gente não tem tempo para fazer nada, as montanhas não são tão altas que estas tormentas atravessam de repente e alistam. E isto parece com os tornados muito terrível. Então este jovem pensou: oxalá que chegue aqui, ou seja, oxalá que não chegue aqui, porque eu não estou preparado para morrer. Oh, irmão, não deixe isso acontecer contigo, não. Oh, gente, vamos encher o altar aqui agora com lágrimas. Eu não estou preparado para morrer. Se acordássemos hoje em tempo, era melhor do que enfrentar a tempestade que está batendo na nossa porta sem estar preparado. Irmão, nós precisamos de cultos assim, de converter de novo. Nós temos tido culto muito com luvas aveludadas. Meus irmãos, a paz do Senhor. Isso não nos leva a encarar a realidade. Nós precisamos de culto que chacoalhe o nosso interior e nos acordem de nossa sonolência. O moço, vendo a tempestade vir, e ele gritou consigo mesmo: oxalá que não chegue aqui, porque eu não estou preparado para morrer. Gente, nós pensamos só em viver, ganhar, somar, ganhar 30, 40 hoje, 100 amanhã, 200 depois, e raramente ouvimos alguém dizer: eu estou me preparando para morrer. Isso é instinto, que está no homem. Falamos isso de manhã. Esquecemos que vamos morrer um dia. E aí, quando a tempestade chega, é que lembramos que não estávamos preparados para morrer. Deus, acorda nós, Pai. Acorda o Brasil, os crentes do Brasil. Acorda os crentes do Brasil, que caiu numa sonolência profunda. Dá-nos mais desespero para preparar-nos para a tempestade que está vindo. O jovem disse: eu não estou preparado para morrer. E às vezes a gente fica esperando até quando já seja muito tarde. Então diz o jovem que em poucos momentos o vento começou a dar forte contra a cabana e as árvores começaram a mexer. Diz que havia uma lona estendida entre ele e o lugar onde dormia a velhinha cozinheira. E ela estava batendo na lona e o estava chamando: meu filho. E ele gritando lá, ela ouviu e disse, bateu na lona, que era a parede que dividia os quartos. Disse: meu filho. Ele respondeu: sim, senhora. Trêmulo, né? Ela disse: deseja vir aqui ao meu lado? Eu tenho uma lanterna para alumiar aqui. Disse ele: eu fui porque estava esperando como que para morrer. E ela ali tinha uma lanterna velha colocada sobre um caixotinho. E ela disse: quero fazer-te uma pergunta. Estás pronto para encontrar com o Senhor? Disse ele. Então me assustei ainda mais quando ela me fez essa pergunta. Ele respondeu para ela: não, senhora, não estou pronto. Ela disse: querido, quero dizer-te algo. Convém então que te prepares agora mesmo, porque possivelmente tenha que encontrar-te com ele nos instantes e nem estás preparado. Podes ficar comigo aqui então no quarto e orarmos? E ali, ele contando para o irmão Brana, e ali nós ajoelhamos juntos daquele caixotinho. E o rapaz me disse: reverendo, lhe digo a pura verdade, eu tinha muito medo para estar orando. As árvores estavam batendo contra a cabana e os relâmpagos estavam brilhando forte e já não aguentava os trovões. E eu estava muito atemorizado para poder orar. Nem para orar ele tinha coragem, para fechar os olhos.
A coisa brilhava tudo dentro do quarto. E começava a dizer, quando ele disse, eu começava a orar, dizer, Senhor, tenha misericórdia. E de repente caiu um relâmpago. Logo quando via onde estava, Senhor, tenha misericórdia. E de repente outro relâmpago, dizia, porém ali aprendi algo, reverendo. Aprendi algo importante ao lado daquela velhinha cristã. Esta velhinha tão piedosa, estava tão tranquila, calma, como se nada estivesse sucedendo. Aí está o segredo de ser cristão. É aí que a palavra fala mais alto. Nós somos muito bravões, qualquer coisa estamos brigando. Eu quero ver você brigar com o relâmpago, brigar com os trovões. Você é bravão? Enfrenta o relâmpago, enfrenta o trovão. Enfrenta Deus, enfrenta o juízo. Briga com o marido, briga com a mulher. Briga agora, moço, com o trovão, com a tempestade. Vença ela. Ele disse, reverendo Branham, eu não tinha nem coragem de orar. Quando eu fechava os olhos, o relâmpago cruzava e eu ficava com medo e abria. Porém, ali aprendi algo importante. Esta velhinha cristã tão piedosa estava tão tranquila e contente como se nada estivesse sucedendo. É um dos segredos dos 7 trovões, é regozijo na tribulação. Isto que é cristianismo, isto que o aviso de Deus veio nos preparar. Ele prosseguiu contando para o irmão Branham. Ela falou com o Senhor como se houvesse conhecido desde pequena. A oração da velhinha com Deus não era oração amedrontada. Oh, Jesus! Jesus! Não, ela estava segura. Quem está seguro não precisa fazer alvoroço. A oração dela era conversado. Ela falava com Deus como se fosse um amigão desde criança. Papai, eu estou aqui. Talvez ela orava assim, será que se essa for minha hora, papai, eu estou pronta. Ela falava, orava como amiga, desde criança. E aquilo deixou o rapaz impressionado. Como pode essa mulher ter tanta confiança, calma, em momento de tão perigo? Em outras palavras, ele disse, eu preciso disto. Eu não tenho isto. Eu quero isto que esta velhinha tem. É nesta hora, meus amados, que se valoriza Deus. É nesta hora que se valoriza o Espírito Santo, que nos dá calma nas horas dos apuros. Ter calma quando as águas estão correndo a nosso favor é fácil. Eu quero ver calma quando a coisa está tudo às avessas. E o moço admirou muito, foi o comportamento da velhinha cozinheira. Calma estava, calma ficou, conversando com Deus como velhos amigos. Não alvoroçou. Ó Deus, dá-nos mais disto. O que é isto? Batismo com o Espírito Santo nos dá equilíbrio, postura, segurança. Aí você lembra de Paulo, viu a guilhotina armada que ia cortar seu pescoço, ele não gritou, ele não fez alvoroço, simplesmente ele olhou na cara da guilhotina lá em Roma e disse, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Você disse que vai me matar? Não, eu tenho algo maior do que você. Graças a Deus que me tem dado a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Não precisou de amarrar ele, só pegaram ele, colocou lá e baixou a guilhotina e parou. Foi embora. O passarinho voou para a glória. É tão bom, amados. É aí que o cristianismo faz sentido. É aí que o cristianismo faz sentido em nossas vidas. É nas horas das bifurcações da vida. Ele te dá a força para você ter equilíbrio.
Deus, ajude a nós, meu Deus. Ela falava com Deus como se houvesse conhecido desde pequena. Lhe falava como se fosse seu pai ou sua mãe. Ela não estava nada assustada, o moço dizendo. Porém eu estava assustado, como que para morrer. Ao fim, pude falar estas palavras e disse: Senhor, o moço dizendo, Senhor, se permitires que eu viva, eu buscarei um lugar onde não esteja fazendo tanto barulho, e ali me entregarei a ti. O moço fez a promessa. E a ele foi concedida outra oportunidade. Aquele rapaz, irmão Branham disse, porém, talvez não seja assim para você. Para aquele rapaz, Deus não permitiu a tempestade destruí-la, permitiu ele vir, ter audiência com o profeta. E o profeta disse, para ele foi dado uma oportunidade, porém para mim e para você. Quando os juízos de Deus começarem a ser derramados sobre a terra, então não haverá mais oportunidade. Você está experimentando, escute-me, você está experimentando sua oportunidade agora mesmo. Esta é sua oportunidade. Pense nisto, pastor Samuel, pense nisto. Devemos dar ouvido aos avisos da Bíblia. Nós damos mais ouvido aos avisos das fake news do que os avisos da Bíblia. Aquele moço, por certo, tudo que você falava para ele sobre ciência, química, átomos, ele sabia de responder, era muito instruído. Porém, agora, diante da tempestade, ele disse, eu não entendo disso, eu tenho medo disso. Igual aquele moço, leigo, não estou defendendo a ignorância não. É uma historiazinha que tem fundo, que dá para se meditar. Num barquinho pequeno, cruzando um rio. O moço, lá o ribeirinho, morava na beira do rio. Leigo, sabia nem o alfabeto. Não estou defendendo a ignorância, só estou vos colocando algo para nos despertar. E aí um grande cientista queria cruzar o rio para estudar sobre as árvores, um botânico queria estudar sobre as árvores, as matas do lado de lá do rio, pediu carona para o simples barquinho de madeira. O remador disse, se o senhor confiar em mim, vamos. E o grande cientista entrou no barco. Lá no meio do rio, uma pedra bateu no fundo do barquinho e começou a entrar água. E antes da pedra bater no barquinho e furá-lo, o cientista esnobando sua ciência para o pobre do menino. Você conhece de anatomia? O que é anatomia? Ele disse, moço, isso é de comer? Não, rapaz, você não... Não, moço, eu não sei não. Você sabe de... citou tanta gia, teologia, não sei o que, gia, tantas conclusões científicas. Só para esnobar diante do coitado do leigo do rapaz. O rapaz, não sei, eu não entendo disso. De repente o barquinho bate numa pedra e fura o casco. E a água começou a entrar no barquinho. E o barquinho começou a afundar. O moço leigo simples virou para o grande cientista e disse, moço, o senhor sabe nadar? O cientista disse, não, eu não sei. Então você perdeu sua vida toda. Eu já vou por aqui. E o cientista dizia, você não sabe disso, você perdeu a metade da sua vida. Você não sabe disso, você perdeu décima parte da sua vida. Você não sabe dessa ciência tal, você perdeu a 20ª parte da vida. Mas quando o barquinho bateu na pedra, o menino disse, e o senhor sabe nadar? Ele disse, não. Ele disse, então o senhor perdeu, foi a vida toda. Eu vou nadar, eu vou sair. E o senhor? Tem coisas, amados, que a letra não vai nos salvar. A letra da mensagem, nem a letra da Bíblia, e nem a letra da ciência. Na hora da tempestade final, a bomba explodindo, atômica, radioatividade, estas coisas técnicas da vida não nos protegerá. Eu sei falar inglês, eu conheço todas as mensagens do irmão Branham, já ouvi, já li, sei de cor e salteado. Tudo bem, parabéns, eu não conheço.
Conheço essas 400 e poucas que nós temos traduzido no português. Só isso. Ah, não, você é um leigo, então. Conheço as 1.100 mensagens que o irmão Brana pregou. Eu conheço o inglês, sabe? Tudo bem, parabéns. Que adianta conhecer e não tê-la? Amados, Deus nos ajude. Prestar mais atenção nos avisos. É simples. Eu estava dizendo, parece que foi sexta-feira. Nós acostumamos com o homem. Como no tempo de Pedro, segundo Pedro 3, ele foi tomado com espírito profético. E muita gente dizia, o culto hoje foi bom, irmão Pedro hoje falou uma coisa boa. Como que se fosse um homem qualquer. Nós acostumamos com o pregador. O culto hoje foi bom, ele falou sobre coisa profunda. E não sabendo que ele está tomado de um espírito profético. E nós deixamos entrar pelo ouvido e saímos pelo outro. Eu falo com a minha esposa, eu falo com meus filhos, vocês correm muito risco em conviver, ser esposa do pastor, ser filho do pastor. Porque se torna muito comum, porque vive muito próximo, conhece a minha nudez, minhas fraquezas. É muito perigoso quem vive perto do pastor. Se bem soubesse, ficava longe, porque a tendência é ficar comum, e depois não dá valor. E aqui no púlpito não é o homem, é o espírito profético para o povo. Me perdoe usar a minha pessoa, mas eu tenho que falar. Oxalá darmos mais ouvido aos avisos que têm sido falados dessa plataforma. Vamos lá, irmão Samuel. Aleluia, você quer dar graças a Deus nesta hora, por esses avisos maravilhosos? Olha, nós enviamos a nossa saudação a todos que nos acompanhou nesta noite, através das conexões pela internet, na Alemanha, em Frankfurt, Conceição Picotto, nos Estados Unidos, na Califórnia, Luzia Coelho, no Paraguai, Maria Emília, na Bahia, em Brejinho das Amentistas, Cleide Oliveira, em Guanambi, Laudelina, em Itabuna, Charlton Silva, em Maracás, Osvaldo e família, no Ceará, em Tauá, Leonel Noronha e Laiane Noronha, no Distrito Federal, em Águas Claras, Josué Cardoso e família, em Brasília, Jefter e Ana Paula, Késia Silva, Kleber Coutrin, Laurene Barbosa e família, Marinângelo e Brígida, Matheus Barbosa, Noemi Duarte e Valdeir Almeida. Em Braslândia, Eliseu Silva, em Ceilândia, Hinaldo e família, José Orneide e Cirlei Alves, Valdinei e família, e o Anderson e família. No DVO, Hudson Júnior e Valci, Tiago Clementino e família. No Gama, Ana Cássia, Bete, Diego Vasconcelos, João dos Santos e família, José e Nilde, Karine e Aninha, Tânia Simplício. No Itapuã, André Magalhães e Valdênia. Em Planaltina, João Batista de Farias. No Riacho Fundo, José Correia e família, Martins e família. No Recanto das Emas, Socorro Marques, Glauter e família. Em São Sebastião, Edson e Lucília, João Júlio e família. Em Santa Maria, Irene, Francisco, Lívia e Sharon, Jéssica Borges e família, Lindete, Rebeca, Luiz José e família. Em Taguatinga, Isaac e família, José Carlos e família e Renier. Em Goiás, em Acreúna, Emílio Cunde e família. Em Águas Lindas, Geralda Dias e Merci Tavares. Na Cidade Ocidental, Douglas e Ana, Elivelton e Marlinda, Jairo e família, o Arlen e família, Wesley Carvalho, Wilkerson e Sabrina. Na Fazenda Boa Esperança, Jorge Cunde e família. Em Flores, Manuel Nunes. Em Goiânia, família Matozinho. Em Hidrolina, Maria Alves. Em Yaciara, Coraci. No Jardim ABC, Fernando e família. No Jardim Gá, Abraão, Adna e Rafael Alves, Adriana Félix e família, Adriana, Ana Júlia, Lucas, Davi e Gordiano, Avane e família, Amanda e Rita, Brígida Maria Nunes, Bruno Fogaça e família, Cassiano, Verlene, Felipe e Ana Clara, Damião Cassiano e família, Danilo e família, Daiane Alves, Daiane Oliveira e filhos, Genilson Ribeiro, Irene e filhos, Isabel de Jesus, Jefferson Cavalcante e família, João Leite e Augustinha,
José Ricardo e família, Manuel Camelo e família, Márcia Rita e Magali Rita, Maria Marques, Marta Lojó e Ângela, Pedro Siqueira e família, Rosa Bispo, Rosana e Ellen Vitória, Vânia e família, Vinícius, Vanderleia Alves, o Anderson e Giza, Wesley e Pedro, e Zeferino e Yara. No Jardim Zuleika, Eliane Fontela e família, Eliseu Souza e família, Leonardo e Stephanie. Em Lusiânia, Israel e família, José Neto e Josefa, Luzinete Bastos, Lúzio e família, Patrocínio e família, Virgílio e família, o Anderson e Giza. Em Minas Sul, Maiara e Bruno e Fernanda. No Novo Gama, Antenor e Nilza, Célia, Cida e filhos, Clóvis e família, Daniela e Stephanie, Edinalva, Antônia e Ana Radassa, Elson e família, Ivone, Joel e Justina, Jonas Ferreira, José Inácio e família, Lívia, Andressa e Davi, Lloyd e Michael, Lucas, Elaine e filhos, Lúcia, Júlia, Maria Eugênia e família, Marlene, Júlia e família, e Sheila Regina. Em Planaltina, Crenilson e Maria. Em Rio Verde, Lucília Farias. Em São Miguel do Araguaia, Arlindo Fernandes e Palmeirinda Pinheiro. Em Valparaíso, Aurelina Maria, Cícero de Sá, Cida Campos e família, Cláudia de Célia Borges, Elaine, Elinéia, Guilherme e família, Joana Feliciano, Kellen Cristina, Leandro, Elisane e Isaac, Lucelene, Samara, Marcelo e Isabela, Mauro e família, Meire Borba e Roquem Júnior, Neves Camelo e família, Patrícia Camelo e família, Paulo e Angélica. Em Vianópolis, Sebastião de Souza. No Mato Grosso, na Fazenda Primavera, Diego e família. Em Primavera do Leste, Élica e família. No Mato Grosso do Sul, em Dourados, Genesi e Etelvina. Em Minas Gerais, em Caratinga, Marilene Fernandes. Em Patos de Minas, Moisés e Amanda. Em Periperi, Eliésio Fernandes e família, Fernanda, Luiz Siqueira e família, Noemi Lisboa, Noêmia e Elisa, Wagner e família. No Riacho Novo, Cláudio e família, Isabel e família, Maria, Beto e Samuel. Em Teófilo Otoni, Milza e família, Walter. Em Uberlândia, Jonas Rosa. No Pará, em Belém, Carlos Silva. Em Paraopebas, Elciane Cunde e Heloísa. No Paraná, em Cambé, Marialva. Em Cambé, Marinalva. Em Marialva, Dirce Rodrigues. Em Maringá, Olívia Leal. Em Terra Roxa, Eduardina, Eduardo e Nelson. No Pernambuco, em Recife, Pacheco e família. No Piauí, em Buriti Grande, Conceição e família. Em Rondônia, em Cacoal, Vando Neres. Em São Paulo, em Araçatuba, Edilberto e Ana Célia, Fomil e Neuza Camimura. Em Cajamar, Ageu e Miriam. Em Guararapes, Edna, Heloísa, Tatá e Cido. Em Itapira, Heitor e família. Em Jaú, Jesus e Clares. Em Mogi das Cruzes, Adriano e família. Em Morro Doce, Valdirene Araújo, Reis Araújo e Isaac. Em Ouro Verde, Marcelo Rodrigues. Em Presidente Prudente, Isabel Gonçalves e família. Em Ribeirão Preto, Joel Carlos e João. Em Santo André, Sheila Camelo. Em Santo Amaro, José Braz e Rose. Também Vanderlei e Balbina. Em São Manuel, José Ferreira e família. Aproximadamente 1.500 conexões que nos acompanhou nesta noite. Que o Senhor Jesus continue abençoando, recompensando a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos nos colocar em pé, agradecermos a Deus por mais esta reunião, por mais este culto, o qual Ele tem nos dado estes avisos maravilhosos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por estes momentos, o qual o Senhor tem nos dado em Tua presença, aonde a Tua palavra tem vindo de encontro com as nossas necessidades, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por este dia, por nós estarmos reunidos aqui na Tua casa, Pai. Pedimos ao Senhor, continue conosco, Senhor, no decorrer desta semana, nos dando força, nos dando graça, nos dando saúde, nos livrando, Pai, deste mal que tem assolado
todo o mundo, Senhor. Pedimos ao Senhor, livra-nos, Pai, guarda-nos, Senhor, de vírus, de acidentes e tantos outros males, ó Pai, que tem assolado esta nação. Pedimos ao Senhor, Pai, continue com as tuas mãos estendidas sobre este ministério, Pai, sobre o nosso pastor, Deus, dando saúde no físico, na alma e no espírito, ó Pai, para ser valente, Pai, para trazer a tua palavra na essência a qual as nossas almas precisam, Pai. Ó Deus, precisamos do Senhor, Pai, precisamos da tua presença, Senhor, precisamos viver cada culto, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus, amém, Senhor. Terça-feira estaremos de volta aqui a partir das 18h30 com o programa Fé para Vencer. Cumprimente a sua irmã, o seu irmão, diga Deus te abençoe, e se você deseja vir orar no altar, o altar está aberto para oração.